Shalom, graça e paz. Estamos começando hoje mais uma live. Hoje é um dia que normalmente nós temos os nossos cultos na igreja e nós não estamos podendo, nos reunir com toda a igreja, exatamente por precaução, atendendo as recomendações das autoridades constituídas do perigo de estar realmente com uma aglomeração de pessoas. E hoje eu meditando de manhã sobre esse tempo que nós estamos vivendo, essa pandemia mundial, com a maior parte dos países do mundo passando, nós sabemos que tem causado um abalo em todo sentido, na economia, no sistema de saúde, também a preocupação com as pessoas. É claro que milhares de pessoas enfermas, milhares de pessoas com vírus e com mortes também em todo o mundo. E pensando exatamente sobre isso, e orando a Deus, perguntando a Deus que tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é esse? O que está acontecendo e o que há de vir? Eu creio que todos nós temos estas perguntas, estas inquietações, e nós que pregamos a palavra de Deus, nós que estamos conectados com o Deus Todo-Poderoso e que tem a sua palavra, nós temos essa pergunta também. Que tempo é esse? E é interessante porque, pensando exatamente nisso, os discípulos também, certa vez, fizeram essa pergunta para Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que os discípulos fazem duas perguntas distintas. Eles perguntam: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda, primeiramente, e do fim do mundo? A gente sabe que a cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim do mundo. É claro que nós não sabemos quando vai ser, mas cada dia que passa, nós estamos mais perto dessa palavra se cumprir. Jesus respondendo-lhe, disse-lhes, versículo 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou é necessário, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E olha para você ver o versículo 7, o que diz. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Esse versículo 7 fala sobre pestes. E sabemos que o vírus está exatamente dentro dessa palavra. Esse vírus está também inserido como uma das pestes que haveria de vir. Sabemos que já vieram outras durante a história da humanidade e que causaram também milhares e milhares
de vidas que morreram. E essa é mais uma. Nós não podemos afirmar que essa é a última peste, ou que é a maior delas, mas é uma delas. E tudo isso são sinais das profecias que se cumprem, da volta de Jesus, que está muito perto, e do final de todas as coisas. E Jesus fala no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, esse princípio das dores, nós já estamos vivendo, talvez há muito tempo, talvez desde quando começaram a intensidade de terremotos, as guerras, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e tantas outras pestes que já vieram, como a varíola e outras, o sarampo, que mataram milhares de pessoas, o ebola, e a própria AIDS também, que veio na nossa geração. E Jesus fala, tudo isso são o princípio das dores. Então, esse princípio das dores, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. E aí Jesus continua dizendo no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão. E aí ele fala sobre perseguição e fala sobre outros fatores inseridos dentro desse contexto sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo ou no período que é chamado o período da graça. Eu quero falar mais sobre esse assunto, e enquanto nós estamos começando essa live, você vai compartilhando com seus amigos e família, e daqui a pouco eu vou falar sobre o tempo da graça. Mas eu gostaria que você pudesse ver um vídeo que nós queremos mostrar para você, e você pode também enviar suas perguntas, seu pedido de oração, enquanto nós iremos ver esse vídeo. Sabe o quanto seu coração está ansioso ultimamente. Muitas vezes parece que você não irá suportar tantas lutas. São contas para pagar, problemas no relacionamento, tentações da carne. Então você se pergunta, Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não percebe que a minha vida está tão difícil? Muitas vezes eu também já pensei assim. Os desertos que enfrentei eram tão difíceis de suportar que eu achava que nunca sairia deles. Eu não tinha certeza se Deus realmente estava ouvindo as minhas orações, mas eu decidi confiar completamente nele e viver pela fé. Muitas pessoas tentaram me desanimar, mas hoje eu sou prova de que a fidelidade de Deus nunca falha e que ele faz tudo no tempo certo. Muitas vezes as circunstâncias não mudavam do jeito que eu queria, mas Deus estava usando elas para mudar o meu coração. Hoje eu sou uma pessoa muito mais paciente, confiante e preparado do que antes. Aprendi que quando a nossa vida fica bagunçada, é porque Deus está trabalhando nela. Assim como nós fazemos ao arrumar um armário. Primeiro, nós retiramos todas as peças para fora, para depois colocá-las nos lugares certos. E se você entregou sua vida para Jesus, mas parece que tudo está saindo fora do controle, creia que agora está no controle de Deus. E tudo que você precisa fazer é se preocupar menos e confiar mais. Então respire fundo quando tudo estiver difícil e louve ao Senhor quando você sentir vontade de reclamar. Deus conhece todas as suas necessidades. E quando eu digo todas, eu estou falando de todas as áreas da sua vida. A área financeira, espiritual, sexual, social e emocional. E isso é tão real que Jesus disse que o Pai sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Veja o que está escrito. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará.
E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Entenda que os seus sonhos, seus desejos, seus medos e preocupações não são nenhuma novidade para Deus, pois Ele já sabe tudo a seu respeito. Mas talvez você se pergunte, então para que orar? Por que eu devo falar algo que Deus já sabe? É que Deus está esperando você lhe pedir ajuda. Ele quer que você aprenda a depender dele. Então quando você for orar, abra o seu coração e conte tudo do seu jeito, assim como você conversa com um amigo íntimo. E não pense que nas suas orações você precisa só agradecer, pois a Bíblia diz no livro de Tiago que muitas vezes não temos algo porque não pedimos. Então não desanime e não pare de orar. Deus está trabalhando em sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o... Você viu então esse testemunho lindo que falou exatamente que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, precisamos nos apoiar na promessa, na palavra de Deus e não ficar aprisionados naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Com certeza, essas aflições que têm assolado as nações da terra e cada nação está num estágio diante do avanço desse vírus, nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus, porque só Ele pode dar a saída para cada um de nós. Só Ele pode nos livrar do mal, só Ele pode nos curar de toda enfermidade e só Ele pode realmente nos guardar nesse tempo, guardar a nossa fé, guardar o nosso coração, porque nós estamos expostos diante de todo tipo de informação 24 horas. Televisão, internet, as mídias, amigos, famílias. E é claro que todo mundo fala só nesse assunto e todo mundo está preocupado com aquilo que está acontecendo e aquilo que pode acontecer. Porém, nós precisamos ter a nossa fé alicerçada em Jesus e realmente colocar a nossa vida nas mãos dele, o nosso coração, e não deixar que essas coisas causem ainda mais medo ou temor no nosso coração. Como eu falei no começo desse vídeo, dessa live, e você que está entrando agora, depois você poderá ver, porque vai ficar gravado, que tempo nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Afinal de contas, dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus, que tempo que nós estamos vivendo? Eu li sobre Mateus capítulo 24, em que Jesus fala sobre o princípio das dores. Porém, quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8, fala sobre a graça. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós sabemos que o Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, o tempo que a humanidade estava vivendo era o tempo da lei. Quando Jesus veio, ele trouxe a nova aliança e iniciou então uma nova dispensação, que é chamada dispensação da graça. Essa palavra graça significa amor que nós não merecemos, perdão que nós não somos dignos. Ou seja, Deus veio através de Jesus reconciliar o mundo com ele, dando a oportunidade de salvação para toda a humanidade.